Olá, eu sou a Lucy Fênix. E hoje eu tô aqui para falar de um assunto que tá borbulhando nas redes sociais, né? Que é essa decisão aí, né, de pessoas que acham que são donas do mundo porque elas têm dinheiro, a respeito das vidas do grupo LGBTQIAPN+, que são vidas de pessoas, e essas pessoas estão no mundo todo. Eu acabei de ver um post na internet falando que aqui no Brasil a homossexualidade ela foi considerada doença até 1990. E aí a Organização Mundial de Saúde mudou né, a diretriz do diagnóstico e então aí os países foram se adequando. Eu lembro que no Brasil, em 1991, passou no Jornal Nacional. E eu lembro muito bem o dia que eu estava assistindo esse Jornal Nacional. Foi falado no Jornal Nacional que a homossexualidade não era mais considerada doença. Eu tinha 13 anos nessa época, 1991. Eu tinha 13 anos, porque eu nasci em 1978. E por incrível que pareça, de 1978 até 1991, eu fui visto significa a minha existência enquanto criança, ela foi vista e ela foi julgada pelos olhos das pessoas que foram educadas de que a feminilidade num menino, numa criança, é, era considerada doença, e era considerada sinais de que essa criança seria ou homossexual, ou travesti, ou que essa criança iria desenvolver as suas tendências. Então, por aí vocês já podem imaginar. Eu sempre fui uma criança hiperativa por conta do TDAH, que nunca foi diagnosticado. Eu peguei um diagnóstico de TDAH agora, com 44 anos. Eu tenho 46. Só para vocês terem uma ideia, o quanto que eu sofri minha vida toda sem esse diagnóstico. E também porque eu sempre fui uma criança afeminada, eu sempre fui uma criança viada, eu sempre fui uma criança, né, toda feminininha. E isso era visto pelas pessoas como uma doença, até 1991. Então foi em 1991 que eu peguei a carteirinha do plano de saúde, do qual eu era dependente, e eu fui pessoalmente da cidade de Piraquara, onde eu morava, até a cidade de Curitiba, que são aí quase 40 quilômetros de distância, né? Lá na rua Jaime Reis, onde tinha uma clínica chamada Clisama. E eu fui lá na Clisama e eu consultei a primeira vez com uma psicóloga, que chamava a doutora Lilian de Fátima Taborda Ramos, em 1991. Foi a minha primeira consulta com uma psicóloga. Porque eu ouvi no Jornal Nacional que a homossexualidade não era mais doença. E até os 13 anos as pessoas me viam como doente. Bom, o fato das pessoas me verem como doente gerou inúmeras, assim, mas inúmeras, assim, situações de terrorismo psicológico, situações de surra, espancamento, beliscão, tapa, cada vez que o meu comportamento era hiperativo ou cada vez que o meu comportamento era feminino. Então, toda vez que eu naturalmente me manifestava, né, como uma criança feminina, que está na minha essência, que sempre fui, né, ou eu apanhava, ou eu levava um beliscão, ou eu levava um tapa, por quem estivesse perto, não importa a pessoa. Aqui eu não estou falando de pessoas, eu estou falando da situação, né? Que é uma situação que aconteceu com milhares de homens, com milhares de mulheres, que desde crianças se entendem como homossexuais ou que se entendem como pessoas trans, mas que nunca conseguiram entender que isso era um problema social da época, que a sociedade nos via como pessoas doentes. Então, toda essa cultura, essa descultura, né? Essa cultura de que a homossexualidade, a transexualidade, elas são doença, elas vêm tombando, né? Dentro da medicina, elas já vinham tombando dentro das religiões que são proibitivistas e restritivistas, e aí agora, né? Os bonitos lá que acham que são os donos do mundo porque eles têm dinheiro, querem mudar a regra que é, na verdade, um consenso, né, entre milhares de especialistas no mundo inteiro, milhares de pessoas no mundo inteiro, que já sabem e que têm plena convicção de que pessoas LGBTQIAPN+, são pessoas, são cidadãs, aí são pessoas que estão na sociedade, pagando seus impostos, inclusive, muitas delas, né? Então, na hora de cobrar os impostos, na hora de vender produtos, né, os LGBTs, eles são aí os melhores clientes, aí, mas e aí? Na hora de a gente ter segurança, na hora de a gente ter aí a contraparte, né, do governo, a contraparte das redes sociais, porque os LGBTs que IAPN+, movimentam as redes sociais também, né? Então, existe um grande problema agora na sociedade, que é essa tentativa, né, dessas pessoas voltarem com esse pensamento, que é um pensamento arcaico, antigo, retrógrado, machista, que foi escrito lá 7 mil anos atrás num livro e todo mundo obedece, né? Então, mas só que tem gente que não acredita nesse livro.
Tem gente que não obedece esse livro porque tem gente que é ligada a outro tipo de espiritualidade, tem gente que é ligada a outro tipo de pensamento. Existem outras formas de pensar a vida. Existem outras formas de viver a vida. Né? Aquele manualzinho que foi escrito lá 7.000 anos atrás e que depois, 478 depois de Cristo, foi empilhado num monte de livro, né? E chamado de livro sagrado, é só um ponto de vista. É um ponto de vista apenas de homens que escreveram esse livro e de homens que estão se favorecendo. Favorecendo para quê? Para manter o poder. Às custas do quê? Da dor e do sofrimento dos LGBTQIAPN. Uma dor e um sofrimento que eu vivi até os meus 13 anos de idade, sem poder recorrer a ninguém, sem poder falar nada. Por quê? Porque tudo isso precedeu a minha existência, tudo isso veio antes de eu existir. E eu só consegui descobrir isso fazendo muita terapia, desde os 13 anos de idade até os 46. E eu fui descobrir isso tudo aí agora, recentemente, fazendo estudos, lendo, né? Então, muita gente ainda não descobriu, muita gente ainda não sabe, muita gente ainda se sente doente, muita gente ainda se sente acusada. Acusada pelo quê? Por um sistema de pensamento arcaico, desatualizado e de pessoas que acham que a verdade delas é absoluta. Não é, não é. Cada sistema nervoso tem a sua própria constituição, tem a sua própria história, o seu próprio universo dentro de si. Não existe verdade absoluta. Cada um pensa de uma maneira autônoma. E essa tentativa, né, das pessoas tentarem absolutizar o grupo LGBT como doente é mais um retrocesso. Na verdade, é mais uma tentativa de fazer terrorismo psicológico e de fazer as redes sociais se movimentarem. Por quê? Porque a rede social movimentando, os bilionários ficam ainda mais ricos, né? Então, aí tem uma outra questão. Do grupo LGBT, que o grupo LGBT é atacado na internet o tempo todo por pessoas que se dizem religiosas. Não tem religiosidade nenhuma no ataque, né? Vamos combinar. Beligerância não é espiritualidade. Então, essas pessoas elas estão atacando gratuitamente na internet, elas estão movimentando as redes sociais através do ódio, através da disseminação, porque é lógico que as pessoas LGBT vão reagir. Eu tô reagindo fazendo esse vídeo, de tão indignado que eu tô de estar com 46 anos de idade, em vez da humanidade estar evoluindo, a humanidade tá querendo voltar a pensar, que nem os caras lá de 7.000 anos atrás, que escreveram esses livros aí, que foram tudo empilhados daí na queda do Império Romano, para poder continuar no poder. A história tá aí. É só ler, é só buscar informação, né? Sair da caixinha, sair desse livro, né? Existem outras maneiras de pensar, existem outras maneiras saudáveis de viver a vida. Existe saúde, existe tudo de bom e de melhor dentro do grupo LGBT. As pessoas que pensam que é doença estão equivocadas. E isso, infelizmente, é uma realidade que a gente vai aprender a lidar agora de uma maneira muito consciente. Nós temos valor, nós temos consciência do que está acontecendo e mais, nós contribuímos positivamente com a sociedade. Então apenas reflitam. Apenas reflitam. Doença está sendo usado como xingamento agora. Psicofobia está sendo usado como xingamento. Está sendo usado para ofender as pessoas, fazer as pessoas se sentirem menosprezadas, fazer as pessoas se sentirem acuadas. É tudo um jogo psicológico para ficar movimentando as redes sociais para eles ganharem bilhões às custas do nosso sofrimento. É isso que estão fazendo. Pois é. E eu só tô falando isso porque até os 13 anos eu sofri. Meu corpo sangrou, meu corpo verteu muitos litros de lágrimas por conta de todas as surras, os espancamentos, as vergonhas, né, as culpas falsas, né, porque eu não deveria me sentir culpado por eu existir, mas fizeram eu me sentir assim. E fizeram mais ainda. Tratamento hormonal com testosterona para ver se eu masculinizava, isso antes dos 13 anos. Me obrigaram a fazer uma cirurgia para recolocar os testículos na bolsa escrotal, porque acreditava-se que pessoas que tinham problema com testículo tenderiam a ser gays ou travestis. Olha a ignorância naquela época que era. Pois é. Eu passei por uma cirurgia dessas. Eu tenho a cirurgia aqui, ó. Eu não vou mostrar, mas tá aqui na minha barriga. Né? Até hoje coça, até hoje incomoda. Né? Então eu fui mutilado, me obrigaram a passar por terapia de hormônio, terapia de testosterona. Aí vem esses ignorantes dizer que as crianças LGBT ou as crianças trans estão sendo hormonizadas. Mentira! Não tem hormônio nenhum. Eu acabei de sair de 3 anos de um treinamento dentro de um ambulatório, um dos melhores hospitais do Brasil. Não tem hormônio para criança. Não existe isso. É piração. É piração. Isso daí é uma paranoia que estão criando para deixar as pessoas desesperadas. Que pessoas? As pessoas que têm filhos. Por quê? Porque enfiaram na cabeça das pessoas que um filho homossexual, um filho ou uma filha trans é um problema, é um pecado, é um pedaço de lixo. Ensinar errado, ensinar errado. Eu fui vítima disso até os 13 anos, tratado como doente. A sociedade vai deixar acontecer isso, de novo? A responsabilidade é de cada pessoa que fizer isso acontecer. Isso chama responsabilidade afetiva. Isso se chama responsabilidade afetiva. E o mundo está precisando muito de responsabilidade afetiva. Então pensem bem.
Pensem bem. O meu estilo de vida não é modelo para ninguém. Mas a minha dor e meu sofrimento, essa eu vou deixar bem expressada aqui. Vou deixar bem expressada. Porque o que estão fazendo é uma crueldade, é um terrorismo psicológico. Para quê? Para ganhar dinheiro. Às custas de quem? Às custas da sua mentalidade. Tá bom? As pessoas estão ganhando dinheiro às custas da sua mentalidade. Então esse é o recado que eu quis deixar, tá? Bem valoroso. Por quê? Porque eu sou Lucy Fênix e eu estou liberta de todas essas coisas, tá? Um beijo de alma para quem também tá liberta. Eu esqueci. Ainda me mandaram para um hipnoterapeuta naquela época. Era um dos melhores hipnoterapeutas de Curitiba. Ele era psicólogo e médico. Sabe como que ele fazia a terapia de hipnose comigo? Ele fazia eu deitar numa cadeira, ele fazia eu fechar os meus olhos, ele fazia eu imaginar um pênis com fezes. Gente, é tão ridículo que eu tô vindo contar pra vocês. Porque hoje eu sou um psicólogo, né? Uma psicóloga, sou gênero fluido, então eu sou masculino e feminino, sou andrógeno, hoje eu conheço a minha essência, eu sei do que se trata a minha essência, mas naquela época nem um psicólogo, que era médico, formado, hipnoterapeuta, conseguia entender sobre a essência do ser humano. Então, gente, é sobre isso que eu tô vindo falar. Sobre essa mentalidade de pessoas que têm medicina e que têm psicologia que estão aí, ó, colocando um monte de bobagem na cabeça de pessoas LGBT que só precisam ser livres, só precisam aprender a as pessoas que fazem esse tipo de discurso odioso aprender a conviver com as diferenças, conversar com uma pessoa LGBT, conversar com uma pessoa trans para ver como essas pessoas também são legais, como essas pessoas também têm habilidades e também são pessoas bacanas para se viver na sociedade, né? Então, esse também é um adendo que eu quis fazer no vídeo. E beijo de novo.